Olá, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia, que encerram uma semana chuvosa, mas no tom certo. Vamos falar com Inês Barros, artista multifacetada de Santa Maria da Feira, que na próxima quarta-feira, 5 de novembro, sobe ao palco do Cineteatro António Lamoso. É nessa emblemática sala de espetáculos que Inês Barros apresenta o disco de estreia, Poesia. E é a Inês que recebemos nos Finais de Tarde em Sintonia. Inês, bem-vinda aos estúdios da Sintonia. Ao longo desta conversa vamos falar sobre a ligação com a música, o percurso académico, a presença em programas televisivos como o Fator X ou o The Voice Portugal, mas também, claro, sobre este disco de estreia e com este nome tão inspirador, Poesia. Inês, mais uma vez, bem-vinda. E uma curiosidade, nós estávamos a falar disso aqui há pouco, em off. A primeira vez que estive contigo aqui nos estúdios foi quase há 2 anos, janeiro de 2024, e Exatamente. no programa Poesia Sem Fronteiras. Entretanto, lanças o EP Poesia passado pouco tempo, não é? Sim. Tudo se interliga. E foi precisamente uns dias antes de eu lançar o meu single de estreia, que foi no dia em que eu fiz também 24 anos. Exato. Muito bem. Já vamos falar sobre isso, mas eu gostava de te lançar um desafio. Se tu tivesses que fazer um autorretrato, o que é que tu dirias aos nossos ouvintes? Como é que tu te caracterizas? Uma pessoa muito bem disposta, muito leve, criativa. Gosto de passar muito tempo com as minhas pessoas, mas também de estar sozinha para ter tempo para compor, para fazer música, e acho que é isto. Muito bem, vamos puxar a fita atrás. Já sei que a paixão pela música nasce contigo, não é? É um bocadinho Sim. difícil, tu, desde que te lembras de cantar, de gostar Sim. de música. O que é que tu te recordas desses primeiros tempos da tua vida? Recordo-me de um momento muito específico, que foi quando estava de férias com os meus pais em Espanha. Quer dizer, esta parte foram eles que contaram. E uma música explodiu lá, que toda a gente conhece, chama-se A Sereré. E Sim. é da Las Ketchup. E na altura nós ficámos muito confusos. Que é isto? Que música é esta? Que letras são estas? Mas depois chegou a Portugal e toda a gente conhecia esta canção. E eu era viciada nesta música, cantava a toda a hora, fazia a coreografia, se calhar não com a letra certa, e Sim. hoje talvez ainda não a saiba, mas é sim uma das primeiras memórias que eu tenho da música. E em casa, estavas sempre a cantar, fazias espetáculos para Sempre. a família? Sempre. Era a tradição. Já, aliás, o Natal, uma das regras dos Natais, mais do que o bacalhau, mais do que a caldeirada, era um espetáculo meu. Ok, muito bem. Mas tens sempre este interesse pela música, mas eu pergunto depois como é que tu começas também a seguir logo o ensino da música também muito cedo. Quando é que isso se dá? Foi quando eu tinha cerca de 10 anos, entrei para o ensino articulado na academia, estudava em paralelo no Colégio de Lamas, e tudo a partir de uma professora que, quando eu andava no 4º ano, disse aos meus pais que eu tinha algum talento para a música, e depois eles acabaram por me inscrever, e aí sim comecei a estudar música. Ok. E pareceu-te ser o caminho natural, o ensino articulado? Eu não sabia nada sobre estudar música nessa altura. Eu sabia que gostava de cantar, que gostava de ouvir música, gostava de ver concertos, mas não percebia nada de teoria, e acabei por escolher um instrumento também porque achava o timbre parecido com a minha voz, porque sentia as minhas cordas vocais a vibrarem quando tocava. Então foi algo muito natural, não foi muito pensado, de género, estou a escolher este instrumento para depois tocar em orquestra. E eu nessa altura nunca tinha visto uma orquestra sequer. Qual foi o primeiro vivo. instrumento? Viola d'Arco. E desde aí sempre a viola d'arco? Sempre a viola d'Arco, sim. Porquê? Sim. Bem, houve uma altura em que eu quis desistir da viola, porque acho que toda a gente que estuda no ensino articulado, toda a gente não, mas pronto, muitas pessoas passam por este processo de um pouco conflituoso, de gostar muito de uma coisa, mas ser tão exigente que às vezes nos queremos afastar um bocadinho. E Sim. eu passei por esse processo, mas depois os meus pais não me deixaram desistir na altura, e eu admito que fiquei frustrada, mas hoje agradeço, porque foi graças a isso que eu pude seguir música, pude tocar em muitas orquestras, pude também conhecer
o mundo com esta profissão e por isso sou muito grata. Ok. Como é que classificas a ligação também aos teus pais? Foram o grande amparo nestes anos todos, ligados à música e também no resto da tua vida, naturalmente? Sim, claro que sim. Ainda por cima sou filha única, portanto Ok. é tudo para mim, os mimos, as zangas também, mas temos uma ótima relação e claro que se não fossem eles, se não fossem também os meus avós, eu não poderia ter estudado música, sem esse Exato. apoio familiar. Tu começas no ensino articulado com 10 anos e depois o que é que acontece assim pelo meio? Fala-nos um bocadinho do percurso. Então, eu fiquei no ensino articulado, terminei tudo no 12º e depois seguiram-se as provas para o ensino superior, que são um bocadinho diferentes das provas para os outros cursos, ou seja, nós temos que ir a todas as faculdades que queremos concorrer e fazer lá a prova de instrumento, tocar o repertório todo, e depois entrei nas 2 faculdades que queria, acabei por escolher a Escola Superior de Artes Aplicadas, fiz lá a minha licenciatura e depois fiz o mestrado em ensino de música. Fiz também muitas formações complementares pelo meio, também na área da saúde mental, na área da criatividade e de certa forma acho que tudo isso me tornou também uma profissional e pessoa mais rica. Exato. Tu também cantas, não é? Sim. Como é que é aliar a parte do canto, também à parte da viola d'arco, não é? Tens aqui uma vida muito multifacetada. Sim. Lá está. Na verdade, eu durante muito tempo separei os dois, porque achei que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, não vamos misturar. Mas depois acabei por unir e acredito que isso também me faz uma artista única, porque nos meus concertos e nas minhas canções eu canto, eu toco, eu componho também e acaba por ser um processo muito especial poder interligar todas as coisas que eu gosto de fazer no mesmo projeto. Ok, muito bem. Tu em 2014 entras no Fator X. Sim. Como é que isto se processa? E que idade é que tu tinhas na altura? Eras uma adolescente, não é? Sim, eu tinha 14 anos. 14 anos. Eu nasci em 2000, então... Ok. É fácil fazer as contas quando se nasce assim exato, numa data sim, redonda. para mim é ótimo. Sim, era uma adolescente e lá está, nessa altura eu era uma adolescente que eu nem sequer tinha redes sociais, porque nessa altura não era assim tão normal aos 14 anos já ter Instagram. E eu lembro-me que criei Instagram no meu pré-casting do Fator X, estava lá no casting e criei, por pura curiosidade, ou seja, era tudo completamente diferente, mas foi uma experiência muito boa, aquela primeira experiência em televisão, ficar a perceber como é que tudo funciona, conhecer muitas pessoas da área e no fundo foi também uma escola, porque aquele tipo de coisas não se aprende a estudar numa academia. Sim, mas como é que foi o teu percurso no programa? Recorda? Então, eu fiz as... Já ia dizer provas cegas, mas lá não é provas cegas que se chama. Mas isso é outro programa, já Exato. lá vamos. Para nós entrarmos no programa na parte da televisão, nós temos os pré-castings e esses Sim. não passam na televisão. Eu penso que na altura eram 2 ou 3 pré-castings e nós passando um íamos para o outro e quando passássemos o final, aí sim íamos à televisão para aquele grande casting que toda a gente vê. Sim. Aí eu recebi um não da Sónia Tavares. Sim. Mas recebi 3 sims e então com esses 3 sims segui para a fase seguinte, que era o bootcamp, e aqui fiquei num grupo de raparigas, uma girls band que foi formada ali, e esta girls band acabou por passar às galas também, que era assim a última fase do programa, a fase dos finalistas, e foi aqui nas galas que vim embora, mas muito contente com o percurso, que durou imenso tempo, e passar por todas estas fases também foi bom, porque nas primeiras fases não temos acesso já a tudo, nas outras fases vamos ganhando um bocadinho da parte dos bastidores, o guarda-roupa, a maquilhagem, toda esta magia da televisão, com o passar do programa é que temos a experiência. E que lições é que te trouxe esta passagem pelo Fator X numa fase tão precoce da tua vida, não é? Sim, foram lições muito simples, algumas, mas muito valiosas. Coisas tão simples como, por exemplo, estarmos a ter uma aula de canto
e nós usarmos uma garrafa de água como microfone para ensaiar e o nosso professor dizer-nos, nós usamos a garrafa de água não só para simular o microfone, mas também para nos lembrar que a nossa voz é o nosso instrumento mais valioso e temos que o hidratar constantemente. Este tipo de lições muito simples, mas muito práticas e muito importantes para alguém que está a começar. Exato, e depois enquanto participavas no programa, tu depois saías à rua aqui em Santa Maria da Feira, as pessoas conheciam-te. Sim. E como é que foi essa parte? Lidar com a fama aos 14 anos de idade. Exato, é assim, era bom, mas ao mesmo tempo era estranho porque por si só a adolescência já é uma altura muito conturbada em que está tudo a acontecer, muitas hormonas, muita coisa. E então do nada ser reconhecida, chegar ao meu colégio, as pessoas virem ter comigo, eu dar o meu primeiro autógrafo, as pessoas pedirem para tirar foto nessa altura, era muito estranho porque lá está, eu nem redes sociais tinha. Sim. E do nada as pessoas conheciam-me na rua. E se calhar nem tinhas bem a noção do que é que estava a acontecer, não é? Não tinha noção de nada mesmo. Eu lembro que a primeira vez eu estava num shopping aqui perto e um grupo de raparigas da minha idade na altura vieram ter comigo, tiraram muitas fotografias, mas foi uma experiência incrível, claro que sim. E depois, quase 10 anos depois, penso eu, tu depois voltas à televisão, mas para outro concurso, esse sim, com as provas cegas, o The Voice Portugal. Sim. O que é que te levou depois? A primeira vez penso que foi também a curiosidade Sim, eu pela experiência. Queria muito ir e... Pediste muito também aos teus pais, não é? Porque é preciso autorização para isto. Sim, pedi muito. Eu pedi tanto que... Ou seja, aquilo há várias fases e há castings, tanto em Lisboa como no Porto. Sim. Passaram os castings em Lisboa, passaram os castings no Porto e eu acabei por ir ao último casting, todo aquele casting com datas extra, tipo, já não vai haver mais. Foi isso que eu fui em Lisboa. Eu apanhei, eu lembro-me de estar a pedir, a chorar em casa, drama queen total. E os pais lá cederam? Sim, a minha mãe apanhou um comboio comigo para Lisboa. Fomos, fizemos, eu fui a última do programa a fazer casting e depois à noite o meu pai foi a Lisboa buscar-nos e trouxe-nos. E depois do Fator X, quase 10 anos depois, vais ao The Voice Portugal. Sim. Isso já foi assim, uma experiência de, olha, por que não? Vou agora. Não foi, acho que não foi tão pensado e se calhar eu não queria tanto, mas aconteceu. E o que é que tiras da experiência? Foi diferente? Foi Até porque o formato também é diferente, não é? Sim, foi completamente diferente. Foi bom voltar com outra maturidade, perceber também que eu própria já sabia muito mais, já tinha amadurecido muito mais, já estava a par de como é que as coisas funcionavam, perceber também o que é que eu queria fazer no programa e acabou por ser uma boa experiência até rever a Sónia, passado 10 anos, e aí sim ela dar-me o sim. Ok. E já agora, aquilo é com mentores, não é? O The Voice? Sim. Quem é que te calhou? A Sónia. A própria Sónia? Sim. Ok. E como é que funcionou também? Tu chegaste às provas cegas, foi isso? Sim, eu fiz as provas cegas e depois fiz mais uma fase no programa que já foi não tenho o nome na cabeça, mas uma espécie de confronto entre dois os duelos, acho eu. Exatamente, os duelos, ou batalhas. Pronto. Qualquer coisa desse Exato, género. sim. Bem. E aí sim, nós temos um ensaio com a mentora, temos também os ensaios com os vocal coaches, porque há toda uma equipa além da mentora com os concorrentes a preparar-nos. Ok. Esta participação em concursos televisivos, tu que és agora também uma artista com outra bagagem, olhando para trás, que importância é que tiveram no teu percurso, ou podem ter importância no percurso de alguém que quer ser alguém no mundo da música? Sim, eu acho que em Portugal é muito importante no sentido de dar-nos um boost de disposição. Nós vamos ali e estamos a dar um sábado à noite ou um domingo à noite e as pessoas estão efetivamente a ver televisão e do nada nós aparecemos, e para quem nunca apareceu é assim uma primeira experiência muito boa mas eu acredito que o importante é o que é que nós fazemos depois disso, porque são os tais 5 minutos de fama. Se nós não os aproveitarmos a nosso favor, também vamos ser esquecidos. Tal como aparecemos muito rapidamente, desaparecemos da mesma forma. E então acho que usarmos isso a nosso favor e usufruirmos muito do programa, tirarmos todos os conhecimentos possíveis de lá. E depois, claro, aproveitarmos para lançarmos músicas, para irmos para o estúdio
estarmos presentes no meio. Muito bem, voltamos já à parte académica. Tu acabas a universidade. Sim. E depois, Inês? O que é que acontece à Inês? Eu acabei o mestrado o ano passado. Foi duro fazer uma dissertação, nem quero imaginar as pessoas que fazem a tese de doutoramento, mas a partir daí fui consolidando aquilo que eu já fazia na área da música. Estou também na Orquestra Sem Fronteiras desde 2019. Lancei as minhas músicas. Ingressei também na área do ensino mais formal, sempre já dava aulas há alguns anos, mas agora sim, de uma forma mais a sério, digamos, e vou fazendo um pouco de tudo isto que me apaixona. Exato, há muitas pessoas que passam por aqui que têm o bichinho pela música e que se dedicam, mas como um part-time ou como um plano B, ou seja, existe sempre também, ou melhor, a música até podem tentar que seja o plano A, mas há um plano B sempre ali, ou seja, fazem uma formação noutra área. Exato. Que é para, se a música não der, porque Exato. Este país também não é muito para músicos, temos sempre outra opção. Sim. Isso nunca te passou pela cabeça? É sim, claro, passou sim, não posso dizer que não passou porque passou, mas eu acho que também se deveu a duas coisas, ao facto de eu ser mesmo muito persistente e quando eu quero uma coisa eu vou até ao fim, seja em coisas tão simples como ter adotado a minha cadela e pedir todos os dias à minha mãe até ela dizer sim e levá-la à exaustão, ou coisas mais importantes como o meu futuro, aquilo que eu quero fazer. Eu sou mesmo muito determinada e então isso foi um fator que me fez pensar, ok, não, é isto que eu quero e se eu efetivamente investir tempo, trabalho, dedicação nisto, tem que dar certo e vai dar certo, porque eu estou a investir tudo, por isso eu vou conseguir. E também, claro, ao facto de ter um apoio familiar e do meu círculo de amigos que estavam sempre lá para mim. Eu não me lembro de alguma vez os meus pais me terem dito: ai, olha, devias mesmo ir para um curso a sério. Nunca ouvi isto. E as minhas amigas também, eu tenho um grupo de amigas muito forte, nós somos amigas desde os 10 anos e, na verdade, nós conhecemos-nos nesta turma do ensino articulado. Depois elas acabaram por seguir outras áreas, quer gestão, quer saúde. Mas lá está, sempre fizemos música juntas, fazíamos espetáculos no nosso colégio e academia juntas e a música mesmo elas tendo seguido outras áreas, lá está, esteve sempre presente. Então estas duas áreas conciliadas fizeram com que eu quisesse e fosse efetivamente por este caminho, porque eu nunca via a música como um passatempo, eu queria que isto fosse a minha vida e hoje é. Ainda bem que é assim. Já vamos falar também sobre o projeto da orquestra, quero perceber mais a fundo também como é que está a correr. Sim. Tu estás desde a fundação, desde o início, sim, não é? Sim, desde 2019. Já vamos falar sobre isso, mas quero desviar um bocadinho as atenções para um momento tão especial que vai acontecer na próxima quarta-feira, 5 de novembro, para falar um bocadinho deste EP. Como é que ele começa, quando é que ele começa a ser cozinhado, Inês? Isso é uma ótima pergunta à qual eu não tenho resposta. Eu sei então, mais ou menos. Porque as canções foram escritas ao longo de muitos anos. Quando dizes muitos anos, estamos a falar de quê? Desde a adolescência, infância? Sim, adolescência. Eu comecei a escrever por essa altura e depois guardei-as bem guardadas ali numa gavetinha à espera do momento certo. Com a idade percebi que não há um momento certo, mas há as pessoas certas que nos podem ajudar a concretizar os nossos sonhos. E foi isso que me aconteceu. Encontrei as pessoas certas e pude ir para estúdio com as canções, reformular as canções, melhorá-las, ou pelo menos fazê-las mais no meu estilo. E a partir daí comecei a gravar, comecei a cozinhar, que foi mais ou menos em 2022, 2023, aí sim começou a ganhar forma e a começar a ser efetivamente um EP, um disco. Até lá eram só folhas soltas com letras, áudios no dictafone do telemóvel, mas é um processo longo. Porquê poesia? Bem, outra excelente pergunta, Filipa. Na altura, uma das primeiras canções e mais importantes para mim foi a poesia, lá está, que é um dos temas do disco. E para mim o processo de compor canções começa primeiramente pela escrita das letras, porque eu sempre gostei de escrever. E uma curiosidade,
Eu não sei se as pessoas se lembram, mas na altura dos Morangos com Açúcar havia um duelo entre dois poetas. Eu não sei o nome do rapaz, mas a rapariga era Orquídea Negra. E eu fazia uma espécie de concurso de poemas com um colega meu na altura, na primária, isto há muitos anos, porque eu gostava mesmo de escrever poemas, de escrever histórias, e tudo vem a partir daqui, da escrita, da palavra em si. E então foi o combinar destas duas coisas, a canção e este gosto antigo que deram nome ao disco. Muito bem, nós já vamos falar sobre o disco, mas Inês, antes de começarmos esta conversa, tivemos aqui mais ou menos já a acordar que músicas é que iríamos passar, e temos aqui uma música que se adequa também ao dia de hoje. Sim. Tempo. Queres dizer alguma coisa antes de ouvirmos? Sim, é uma canção nostálgica, introspectiva, mas também com muita esperança e que eu acho que traz alguma paz neste dia chuvoso. Muito bem, vamos ouvir então Tempo, de Inês Barros. Já regressamos à conversa. Até já. Éramos duas crianças, a vida passou a correr. Tantos sonhos e esperanças que vimos desaparecer. Tropeçamos pelo caminho, as quedas fizeram-nos crescer. E é dentro do teu sorriso que eu quero envelhecer. O tempo já não volta atrás e eu só quero a minha paz. Mas se eu não for capaz, onde é que tu estarás? E se eu pedisse ao tempo um momento só para nós? E se o céu estiver cinzento, ficaremos tão sós? Cantarei para ti à lua, até a minha voz doer. Dançarei debaixo da chuva, até o sol nascer. Posso prometer, posso prometer. Se o céu estiver cinzento, ficaremos tão sós. Cantarei para ti à lua, até a minha voz doer. Dançarei debaixo da chuva, até o sol nascer. Posso prometer, posso prometer. Tempo, de Inês Barros, neste dia cinzento, mas muito, muito quentinho e aconchegado aqui nos estúdios. Inês, fala-nos um bocadinho sobre este EP Poesia. Que EP é este? Que influências trazes também neste teu disco de estreia? É um EP muito pessoal, que conta as minhas histórias e fala sobre vários momentos que eu fui vivendo
Fala sobre as minhas primeiras paixões, fala sobre o luto também, fala sobre o amor que temos pelas pessoas à nossa volta, quer seja a nossa família, as nossas amigas e os nossos amigos, mas no fundo fala sobre amor em todas as suas formas e foi influenciada por tudo o que eu vivi, mas também pelas histórias dos outros, coisas que eu via acontecer e que de certa forma quis eternizar numa canção. E em termos de influências, muitos artistas que fui ouvindo desde sempre. Por acaso é curioso porque, como o concerto é para a semana, eu esta semana quis de alguma forma viajar até ao passado, e para mim a melhor forma é tentar recordar que música que eu ouvia. Sim. Em determinado ano, e fui tentar recordar-me que músicas é que eu ouvia na altura em que comecei a escrever canções. Isso é uma nostalgia pura. Eram aquelas músicas super antigas, a Mountains, da Carolina Deslandes, músicas do Dengas e do Agir, Capicua também. Sim. Muitas influências aqui nessa altura. Ok. E estilos musicais? Os estilos musicais todos, pop, R&B, rap, eletrónica, clássica também, um bocadinho de tudo. Exato, tem aqui um cunho muito especial esta música Tempo, gostei particularmente dela. Eu já tinha ouvido também poesia, que vamos ouvir mais daqui a pouco, mas Inês, qual é o feedback que tens tido deste disco de estreia? É um feedback muito bom, é bom sobretudo porque as pessoas identificam-se com as canções. Às vezes, quando fazemos algo tão pessoal, fica sempre aquela dúvida, será que as pessoas se vão relacionar? E sim, às vezes parece que quanto mais pessoal, quanto mais vulnerável é, mais as pessoas se identificam e mais abraçadas também elas se sentem com aquela canção. Porque sentem que é verdadeira também. Exatamente, não é? Eu acho que sim, pelo menos é isso que eu sinto quando ouço outros artistas a serem vulneráveis, porque no fundo a música conta aquilo que nós às vezes não conseguimos expressar, não conseguimos, às vezes mesmo nós temos dificuldade em dizer a outra pessoa alguma coisa, às vezes enviamos uma canção, acho que todos já fizemos isso, e este disco pode ser também usado para isso, portanto, se tiverem uma canção que gostem particularmente, enviem a uma pessoa para lhe transmitirem uma mensagem, acho que é uma ótima forma de ouvi-lo. E quais são as expectativas para o Cineteatro António Lamoso, regressar à terra natal? Tem sempre uma responsabilidade acrescida, Inês. Sim. Eu admito que até ontem foi quinta? Sim. Ok, até anteontem ainda não estava nervosa, mas agora estou. Borboletas no estômago? Sim, já falta uma semana e eu fico muito entusiasmada, mas também fico assim um pouco nervosa porque sei que vai estar lá toda a gente, às vezes é mais difícil cantar para as pessoas que conhecemos, eu sinto uma maior responsabilidade e quero efetivamente que seja um excelente concerto para mim e para o público, que possamos partilhar esta experiência e que tudo corra como eu sonhei. E eu acho que vai correr, Há muitos artistas que se transfiguram em palco, não é? Quase Sim. que assumem uma segunda persona. Quem é a Inês em cima do palco? Eu em palco sou uma pessoa muito confiante, sobretudo quando tenho a minha banda comigo, é uma sensação incrível porque eu sei que eles também estão ali a dar o melhor deles e isso dá-me um boost, e eu quando estou em palco gosto muito de ter aquela, efetivamente, experiência de ok, eu sonhei tanto tempo com isso, portanto agora vou aproveitar, eu vou dar tudo de mim, eu vou deixar aqui tudo, vou dar o meu melhor, quer seja na performance, quer seja a cantar, a tocar e usufruo ao máximo. Ainda há bilhetes? Eu acho que sim. Portanto, quem estiver a ouvir a conversa ou a ouvir, entretanto, tem que ver se ainda há. Sim, mas à partida haverá. Acho que sim. Cabe-se sempre mais uma pessoa. Por isso, venham todos. Estão disponíveis em bolo.pt ou também na bilheteira do Cineteatro António Lamoso. Ok, muito bem. Tu és cantora, violetista também, compositora e criadora de conteúdos. Sim, é isto? Sim. Oh, Inês, como é que tu te divides entre estas 4 coisas que fazes e que
Tudo bem que acabam por se tocar em certo aspecto, não é? Mas que são coisas distintas. Sim, elas complementam-se todas entre elas, e é isso, eu não acordo de manhã e não vou cantar, tocar, compor, criar conteúdos, ensinar, tudo ao mesmo tempo, à mesma hora, mas todas elas se complementam, ou seja, na verdade eu comecei a criar conteúdos, quer dizer, eu comecei com Magalhães, quando ele foi entregue a toda a gente, quando eu ainda andava na primária, eu comecei assim a fazer uns vídeos com os meus avós, com o meu primo, de uma forma muito descontraída em casa, mas eu já tinha muito este gosto por comunicar. E mais tarde, na altura do Covid, em que estávamos todos presos em casa, eu fui buscar esta paixão ao baú e voltei a alimentá-la, e depois tornou-se algo que eu comecei a fazer profissionalmente também, mas sobretudo com o intuito de desmistificar muitos mitos que existiam à volta da música clássica, de aproximar mais o público dos artistas, sempre com humor, sempre com boa disposição, mas também com alguma educação à mistura. Ou seja, eu criava conteúdos sobre música, hoje em dia também vou fazer um concerto e tento levar as pessoas comigo para os bastidores, mostrar tudo, porque acho que isso também é bom. E aliás, no concerto da Cineteatro vai ser uma experiência, acho que bem diferente do que as pessoas estão habituadas, porque elas vão poder estar em espaços que normalmente são só para os artistas, e mais não vou revelar. Muito bem, fica aqui também isto aqui para aguçar o interesse, e para quem ainda não comprou bilhetes e se ainda existirem, para se apressarem a fazê-lo, podem fazê-lo na bilheteira online, também no site do Cineteatro António Lamoso. Falavas há pouco sobre a Orquestra Sem Fronteiras, um projeto que abraças desde a sua criação em 2019. Que projeto é este, Inês? É um projeto muito especial, um projeto cujo propósito é, sobretudo, apoiar jovens músicos do interior do país, e descentralizar um bocadinho a cultura, porque um músico hoje em dia que nasça no interior e que queira seguir música ainda tem que sair da sua terra natal para o fazer, ainda tem que ir para uma grande cidade ou mesmo sair do seu país, e portanto nós queremos criar oportunidades para fixar o talento jovem também no interior. Quer seja com concertos, com oferta cultural, mas também com oferta educativa. Agora temos o projeto FICA, que é o Futuro do Interior pela Criação Artística, onde proporcionamos um apoio a estes jovens músicos em várias áreas, quer na gestão emocional, gestão de carreira, na comunicação, porque ser músico não é só tocar bem e passar 10 horas fechado numa sala a praticar o instrumento, seja ele qual for. Envolve muitas vertentes e muitas áreas que às vezes não se ensinam na escola, ou no conservatório, ou na academia, e é difícil ir buscar todo este conhecimento, e ainda nós estamos aqui para ajudar. Sim, em Santa Maria da Feira sentiste que tiveste todas as oportunidades possíveis para este mundo mais artístico? Eu acho que nós nunca temos todas as oportunidades que gostaríamos, mas tanto que eu fui tendo várias experiências de norte a sul do país e também lá fora, mas eu acho que nós também podemos criar essas oportunidades, podemos procurá-las, e se não há, ótimo, é uma oportunidade para nós criarmos, para nós construirmos algo, e lá está, para oferecermos às novas gerações aquilo que nós não tivemos. Mas sim, é uma cidade que já me deu muito, então este ano sinto que me está a dar ainda mais, e sou muito grata por isso. Ainda a propósito da Orquestra Sem Fronteiras, vocês já pisaram vários palcos, também já partilharam o palco com músicos de renome. Sim. À cabeça de quem é que te lembras, assim, de concertos mais especiais ou mais memoráveis? Muitos especiais. Aliás, até vou falar de um que ainda vai acontecer, que vai ser um momento para mim também, outro sonho que vou concretizar. Vamos partilhar o palco com o Tim Bernardes, que é um cantor, um músico que eu admiro e adoro, no Campo Pequeno e no Super Boca Arena, que são 2 sítios que eu ainda não estive, mas que estou muito entusiasmada. É já em novembro, no final de novembro, e acho que vai ser outro momento assim
surreal, mágico. Corrijo-me se estiver enganada, tu já estiveste no Mel Arena. Já. Como é que é atuar para 2 milhares de vezes. pessoas? Olha, eu até hoje não tenho palavras, porque o Mel Arena era aquela sala que eu sempre sonhei cá em Portugal. Quando me perguntavam, onde é que gostavas de atuar? Mel Arena. Era o que eu respondia sempre. E quando surgiu a oportunidade de ir lá tocar, eu juro, eu só acreditei quando estava a acontecer, quando eu ouvia os aplausos em cima do palco, quando eu via as pessoas. É mesmo surreal, é uma experiência que eu não consigo descrever por palavras, mas já tive a oportunidade de ir 2 vezes, na verdade, e as 2 foram incríveis. Agora espero ir a terceira a cantar as minhas canções com a minha banda. Muito bem, entretanto poderá acontecer, não é? Sim. O céu é o limite, Inês, portanto, Sim. eu penso que sim. Tu viajas muito também. Sim, sim. Fala um bocadinho sobre isso também. Palco, também já atuaste fora do país? Sim, muito. Já atuei em vários países. Penso que a primeira vez que atuei fora de Portugal foi na Alemanha ou na Roménia. Foi com a Jovem Orquestra Portuguesa, que foi também uma grande escola para mim, onde eu pude aprender muito. Tinha 15 anos, se não me engano, e foi também a primeira orquestra onde eu toquei. Foi uma ótima experiência. A última penso que foi na Holanda, nos Países Baixos, com uma orquestra extraordinária, a Young Metropole, que já tocou com o Jacob Collier, com os Snarky Puppies, ou seja, é diferente, já uma orquestra mais jazz, não tanto clássica, mas todas estas experiências são ótimas porque conhecemos vários músicos, vemos também a forma deles trabalharem. Na altura, lá está, esta orquestra em particular não era um trabalho tão... Era um trabalho muito diferente. Todos nós tínhamos uma mesa de som, todos nós estávamos a tocar com a Inês porque eram para cima de 100 músicos em palco, era muita coisa a acontecer e todas estas experiências nos enriquecem. Eu nunca tive o desejo de viver lá fora, nunca. Sempre quis ficar cá, ficar no meu país, com as minhas pessoas, a quem eu sou muito ligada, e fazer cá, criar cá. Mas sempre quis ter estas experiências lá fora. Também tive uma ótima em Itália, num curso de música na comunidade, em que pudemos lidar com várias pessoas de várias nacionalidades, com várias bagagens, e isto traz-nos muito, dá-nos muito pessoalmente e profissionalmente, mas eu quero mesmo é trazer todos esses ensinamentos para cá e construir algo com isso. E a ligação a Santa Maria da Feira, tu que viajas tanto, que ligação é que mantens? Mantenho uma ótima ligação, quer a Santa Maria da Feira, quer a Santa Maria de Lamas, que Sim. é a minha vila. Para mim não há nada melhor do que chegar a casa, chegar à minha casa. Só o facto de eu acordar, passear a minha cadelinha na minha rua, coisas simples assim que por mais que eu possa viajar não encontro em mais lado nenhum. Vai ser sempre a minha vila, a minha cidade, o sítio onde eu nasci, e para mim a melhor parte de ir é regressar, sempre foi assim. E como é que olhas também para o panorama cultural daqui do concelho de Santa Maria da Feira? Vais estando atenta, naturalmente? Sim, acho que está cada vez melhor. Há muita coisa a acontecer. Admito que há uns anos eu não tinha noção que havia tanta coisa. Depois também comecei a pesquisar e encontrei, há tanta oferta. Acho que sou muito sortuda por estar cá. Ainda agora vai haver em novembro as noites de circo em Santa Maria de Lamas, gratuito. Eu fui Sim, já está tudo esgotado. E eu comprei logo, aquele esgotou em 8 horas. Comprei, reservei. Adquiriste, porque é gratuito. É gratuito. Eu fui o ano passado e eu fiquei... E eu sei que não devia ter este pensamento, mas eu pensei, como é que é possível estes artistas estarem aqui, numa terra tão pequena? Mas ainda bem, é mesmo isto, é descentralizar a cultura e dar esta oferta às pessoas. E toda a gente tem que ter o direito de sair de casa e ter cultura, ter acesso à cultura, não precisar de conduzir durante 200 km ou durante 2 horas para assistir a um concerto, para assistir a um espetáculo. Isto é incrível. Acho que nós não temos noção da sorte que temos por ter isto, mas infelizmente há muitos sítios que ainda não têm, e é muito bom mesmo. Ainda há pouco falávamos sobre os palcos que pisaste com a orquestra, mas quero também perceber que palcos é que pisaste a solo com a tua banda. Sim. Quais foram assim os momentos mais especiais? E o mais especial foi o Agitagda, sem dúvida, porque é um festival... Foi este ano?
Foi em 2024. Muito bem. Fiz lá o meu concerto de apresentação do meu disco. Na verdade, fiz várias FNAC Sessions, que são assim sessões mais curtinhas, só com voz e piano, de uma forma mais intimista. Mas assim, o meu primeiro grande palco a solo com as minhas canções foi o Agitagda. E é um festival, mais uma vez, gratuito, com concertos incríveis. O ano passado fui também ver o Miguel Araújo com os 4,5, que celebra agora este ano 20 anos de carreira, e o ano passado esteve lá. E então, é isso. É o concretizar mais um sonho. É passar a vida toda a dizer um dia quero cantar no palco principal de um festival. E aconteceu. Espero que venham mais festivais. Mas esse foi assim o mais impactante para mim, sem dúvida. Ok, muito bem. E tens alguém com quem gostasses particularmente de partilhar o palco? Já partilhaste com alguns artistas, mas já assim algum especial que ainda não tenhas tido a oportunidade? Carolina Deslandes, sem dúvida alguma. É o teu grande ídolo? Sim, sem dúvida. Eu ia dizer em Portugal, mas não, é o ídolo em Portugal e em todo lado. Claro que outros artistas também admiro imenso. Uma artista que agora está mais reconhecida por ter ido ao Festival da Eurovisão, a Yolanda, também adoro, gosto mesmo muito do estilo dela. A Capicua, obviamente, é sempre uma grande referência. Tantas artistas que fazem um trabalho tão incrível que eu gostava muito de um dia partilhar o palco com elas. Muito bem, nós ainda vamos voltar à conversa com a Inês para fecharmos e falarmos um bocadinho também sobre o que é que reserva ao futuro, o que é que segue também no calendário, se é que já há coisas também agendadas. Mas Inês, temos agora o tema poesia para ouvir. Como é que queres introduzir esta canção? Bem, se estiverem no carro, podem desacelerar um bocadinho, ir assim numa condução mais lenta para aproveitarem a música. Se estiverem em casa, aconselho a fecharem os olhos e usufruir. Muito bem, então vamos ouvir Poesia de Inês Barros aqui nos estúdios da Sintonia e já regressamos à conversa. Até já! Eu contei cada segredo às paredes do meu quarto e vivi cada momento grata por estares ao meu lado. Eu sei que nós já nos cruzamos em diversas situações e não estava nos nossos planos misturar as emoções, mas aconteceu, entreguei-me sem pensar e olha no que deu logo. E eu sempre fui tão racional, tão lógica e afinal o coração cedeu. E é ao olhar-te olhos nos olhos que o tempo paralisa. Um retrato tão bonito que a memória eterniza. Passo cada hora a pensar em ti. Quero conhecer o mundo abraçada a ti. Sentir em cada canto um encanto qualquer. Eu estarei sempre contigo para o que der e vier. Nós fazemos poesia, quer de noite, quer de dia. Nós fazemos poesia, quer de noite, quer de dia. Eu sei de cor cada palavra das nossas conversas, de almofada, cada gesto, cada toque, vívidos de madrugada. E tu conquistaste minha mente sem sequer tentar. Uma essência tão quente que faz o meu corpo vibrar. E eu tentei fugir da tentação, mas falhei e não dei voz à razão. Agora eu sei quando tu me fazes bem. Se eu te fizer feliz, sei que serei feliz também. Nós fazemos poesia, quer de noite, quer de dia. Nós fazemos poesia. Nós fazemos poesia, quer de noite, quer de dia. Nós fazemos
Nós fazemos poesia, quer de noite, quer de dia. Inês, e o que é que segue? Que sonhos é que tu tens na música? Já falamos aqui de alguns deles, não é? Sim, de pisar sim. alguns palcos, também Sim. a Carolina Deslandes contigo, a Sim. cantarem juntas num dueto, mas outros sonhos que tenhas? Eu gostava muito de fazer assim uma mega tour no país e que a minha música chegasse efetivamente a muitas pessoas e que as pessoas se identificassem com ela. Mas mais do que isso, eu gostava de ser para alguém o que alguns artistas são para mim. São o conforto, o colo, que me trazem boa energia, que me fazem companhia. Eu gostava de ser isso para as pessoas, porque acho que não há nada mais especial do que isso. Dizerem, olha, a tua música fez-me o meu dia, olha, a tua música fez-me sentir melhor em relação a isto, fez-me sentir feliz, identifiquei-me com a tua história. Gostava de ser importante para as pessoas nesse sentido, mais do que pisar o palco X, Y ou Z, ser este tipo de artista. Ok. E quais é que têm sido também os maiores desafios no mundo da música? Porque eles também existem, não é? Isto não é um mundo cor-de-rosa. Não, de todo. Neste momento, ser artista independente, não estou em nenhuma agência, não estou em nenhuma label, então ser cantora, violonista, compositora, criadora de conteúdos, mas também empresária, diretora de marketing, tudo e mais alguma coisa, não é fácil, porque sou eu que tenho que fazer tudo. Claro que tenho sempre as pessoas que me ajudam e com quem me fui cruzando no caminho, mas é um grande desafio. Não, por exemplo, não chegar a um concerto e não ser só subir ao palco e cantar, ter que estar preocupada com 1000 coisas e tratar disso. Por outro lado, também é bom porque me faz sentir, eu sou capaz de fazer mesmo muita coisa, e quando se concretiza sabe melhor, sabe muito bem. Claro que também já tive concertos, por exemplo, quando foi com a banda sinfónica da GNR cá em Santa Maria da Feira e também em Santa Maria de Lamas, em que aí sim, senti-me uma estrela. Foi só chegar, cantar e vir embora. Boa. Tinha lá pessoas para tudo e claro que isso também sabe bem. Mas estar dentro do processo tem um sabor diferente. E claro, desmistificar algumas coisas quando é na parte da música clássica, fazer com que as pessoas venham aos concertos, não tenham esta inércia e queiram fazer parte dos espetáculos, porque às vezes só o facto de estar a chover impede-nos de ir a um concerto e de ter uma noite especial e diferente e de ganhar ali um novo fogo para o resto da semana ou para o resto do mês. E acho que estes são assim os maiores desafios. Sim. Exato. E sentes que ainda há muito estigma em relação à música clássica? Cada vez menos. E acho que o facto dos próprios músicos também se darem à comunidade, estarem perto das pessoas, faz com que isso venha a mudar. E em Portugal temos várias pessoas, mas aquela que me vem sempre à mente, o Martim Sousa Tavares faz um trabalho excelente neste aspecto, que é o nosso diretor da orquestra, quer seja com coisas tão simples como os concertos comentados, porque as pessoas não entendendo também não conseguem apreciar, e então passa também muito por esta educar para ouvir, educar para escutar, quer seja com também os programas que ele grava, e também as pessoas perceberem que não têm que ir à ópera com um vestido de gala ou um fato, podem só ir normalmente, e é mesmo para todos, a cultura é para toda a gente, quer seja um concerto na festa, nas chamadas festas da terrinha, ou quer seja no Teatro São Luís, é igual, é para toda a gente, todos são sempre bem-vindos, e acho que estas várias formas de cultura também nos fazem mais ricos. Sim, eu sei que estás agora com os olhos postos no concerto no Lamoso, já na próxima quarta-feira, mas Inês, depois disso, o que é que segue no teu calendário? Para o ano vamos ter música nova, mas sobretudo vamos dar continuidade aos projetos que tenho feito até agora, mas dentro da música nova
acho que vamos ter aqui uma mudança, eu vou ter aqui uma mudança, porque durante esta fase escrevi muito sobre as minhas histórias, aquilo que eu sentia, também na altura que comecei a escrever, em que tudo estava a mudar, mas agora vou falar sobre assuntos que nos impactam a todos, assuntos que estão a impactar a vida como a vivemos, a sociedade, e fazer de alguma forma as pessoas pensar com as canções. Inquietações, portanto. Sim, inquietações. Como cantava Simone de Oliveira. Sim. Inquietações. Desassossegos. Exatamente. Porque é isso, há muita coisa a acontecer a nível político, a nível social, e isso faz os artistas também usarem a sua arma, Claro. a única que têm, que é... Mas assusta-te os tempos em que vivemos atualmente, algumas coisas? Sim, muito, muito, muito. É muito assustador, sobretudo para mim, enquanto mulher, que vivo da cultura. É muito assustador mesmo o que se está a passar a nível político, o que se está a passar a nível social, mas é continuar a lutar. Sim, sim, sim. Sempre. Onde é que arranjas tempo para tudo, Inês? Eu sou uma pessoa muito organizada. A música deu-te isso? Sim, sim, tive que ser, porque quando eu estudava no ensino articulado, dos 10 aos 17 anos, eu saía do colégio às 5h30 e ia para a academia até às 8 ou às 9 todos os dias. Todos os dias. E depois já ao sábado ainda tinha uma masterclass, ao domingo tinha um concerto, e isto faz com que nós tenhamos que ser mesmo muito organizados. Aliás, quando eu tenho muito tempo livre é quando eu sou mais desorganizada. Eu fico assim, o que é que eu faço com este tempo livre todo? Não estou habituada a isto. Mas acho que também é uma questão de colocarmos prioridades. Quando nós queremos fazer muito uma coisa, nós conseguimos. Acho que o mais difícil entre fazer tudo aquilo que eu gosto profissionalmente é arranjar tempo para a parte social. Sim. Mas é isso, eu tenho um grupo de amigas muito, muito forte e também uma família compreensiva, e então consigo conciliar os dois. Torna-se mais fácil, não é? Sim, sim, sim. Muito bem, Inês, nós estamos mesmo muito perto do fim. Onde é que as pessoas podem seguir o teu trabalho? Nas redes sociais, no meu Instagram, onde eu partilho mais coisas, Inês S. Barros S, onde tenho um S no meu nome, em Inês Barros, é só colocar outro e vai aparecer. No YouTube, onde tem lá os meus videoclipes e também o EP disponível, no Spotify, todas as plataformas de streaming, eu vou lá colocando todas as minhas canções e novidades. Muito bem. E algum disco? Um segundo disco? Poderá estar a caminho? Ainda é cedo? Para já não, ainda tenho que viver novas histórias e novas experiências para falar sobre elas, mas singles, isso sim. Ok, muito bem. Notas finais, Inês, o que é que fica por dizer nesta conversa ou como é que gostavas de a fechar? Agradecer por todas as oportunidades, por tudo. Agradecer às pessoas que me ouvem, que me acompanham, às rádios que me deixam falar sobre aquilo que eu faço, aos canais de televisão também, e a todas as pessoas que ouvem, basta uma pessoa ouvir, porque a música não é para mim, a música é para todos. É um ato de generosidade também, por isso, obrigada. Okay. Do coração. Obrigada eu também, Inês, por estares aqui connosco nos estúdios, e muita sorte agora para este concerto no Lamoso. Obrigada. A entrevista com Inês Barros, que na próxima quarta-feira sobe ao palco do Cineteatro António Lamoso para apresentar o disco de estreia intitulado Poesia. Da minha parte, é tudo por hoje. Continuação de uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, sempre na companhia da Sintonia.